a Monique falou agora há pouco sobre a ausência do Neymar, a ausência do Vinícius Júnior, né? Também poderiam pesa. ser atrativos também para encher aí, lotar mais as arquibancadas. Quem falou sobre isso na coletiva foi o Dorival, né? Sobre a ausência de craques na seleção. O ponto de vista dele sobre isso, retomando também as críticas do passado. Vamos rodar o Dorival aí. Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. O Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo nas mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento, e não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaque, nós pisamos. Nós estamos vendo o que acontece no nosso país, de um modo geral. É só a gente refletir um pouquinho. E no futebol não é diferente. Volto a colocar que, para mim, não é um desabafo. É apenas uma colocação daquilo que eu penso em relação a um momento como esse. É uma transição. Nós estamos buscando novamente esses craques que se fortaleçam, que cresçam e que possam estruturar a nossa seleção. É esse o trabalho desse momento. Né? Aquela velha resenha do saudosismo, Mauro Betting, que se a gente voltar aí, até antes dessa geração que ele deu o exemplo aí, isso aconteceu também em outras Copas do Mundo com seleção brasileira, a nível de Garrincha, de Pelé, enfim. Sempre os craques do passado é que eram representavam melhores. bem a seleção brasileira. Né? Eram melhores. Eu tenho saudade, não sou saudosista. O Leônidas da Silva, na Copa de 58, comentando pela Rádio Pan-Americana, dizia que o Pelé era muito individualista. Geraldo Bretas, comentando pela rádio, estava 4-1 para o Brasil e criticando a seleção brasileira. Tenho certeza que alguns colegas hoje criticaram muito o Brasil na Copa de 70. Muito. E aí, questão de parâmetro. Estou querendo dar aula aqui, mas assim, é de questão de gosto. Tem gente que é mal-humorado. Tinha, mas também tinha atuações ruins. Na Copa de 70, o Brasil... Era um mês, quando o Brasil vence a Áustria no Maracanã e vai para o México, e a primeira seleção a chegar, a seleção estava sendo escorraçada no Brasil. O Rivelino não queria jogar onde jogaria, o time mudou inteiro, inclusive há uma semana da Copa saiu o Marco Antônio, entrou o Everaldo. A seleção toma 1-0 da Tchecoslováquia, empata e joga muito bem o segundo tempo. A Inglaterra no segundo jogo foi um jogo fantástico, a Inglaterra foi melhor que o Brasil. O Brasil sofreu mais do que devia, com uma equipe meio que não mista, mas não tão titular contra a Romênia. O Peru, que era um bom time, o Brasil também... O próprio Bela, seleção peruana, foi um jogo complicado. Contra o Uruguai, o Brasil não jogou nada no primeiro tempo, leva 1-0 numa falha do Félix, empata no final com o Clodoaldo e aí joga um belo segundo tempo. Contra a Itália, o Brasil sofre mais do que devia contra uma equipe que estava estrupiada pela prorrogação e pelo mal de Montezuma. E acaba 4-1. E eu estou falando da melhor seleção de todos os tempos, que é também a mania nossa de falar também que tudo no passado era bom. Não, o maior time do mundo, da história de Copas do Mundo, sofreu pra caramba durante a Copa. Sim. Então também é dever dizer isso, sabe? Em Brasil... Se a gente pegar uma Copa que a gente tinha um monte de craque, que era o nosso quadrado 2006. Mágico em 2006, e mais o Robinho como opção, a gente não conseguiu formar nada. Então, e assim, a de 82 era o Leônidas quando explode era outro momento, mas já não era Friedenreich, e é no Brasil, é no mundo, é na música, com mais ou menos razão. De novo, então também questões subjetivas, apesar do resultadismo básico do futebol, que você pode discutir times maravilhosos que não ganharam Copa, como a Hungria de 54, Holanda de 74, o Brasil de 82, Brasil de 82, suas três maiores, sendo que o Brasil de 82
82 e União nem Soviética para 82 semifinal. é um espetáculo. Um espetáculo, mas o Brasil teve 2 pênaltis não marcados para a União Perfeito. Soviética. O mesmo Brasil de 82 tem muitas falhas mesmo vencendo. Então dá para discutir muito. O que o Dorival Júnior coloca é algo que até recentemente o próprio Bruno Formiga colocou exatamente essa manchete Verdade. do Jornal da Tarde, sobre a falta de craques. Né? E no início do trabalho do Tele Santana em 80 era um desespero e era esse time que daria em 82. Não acho que vai ser algo parecido, né? Mas quando você tem, para escalar em condições normais, um Vini Júnior, um Rodrigo, um Hendrick daqui a 10 minutos, o Estevam daqui a 1 hora, pensando no potencial, e o que já temos, mas do meio para frente, do meio para trás, nem tanto. Tem um que você falou aí que você pode riscar a tua lista. Qual? Com o Dorival, tu pode riscar o Hendrick da tua lista. Mas, pode e ainda riscar, voltando o pode Neymar, riscar. e tem que voltar o Neymar. Ele não vai ser mais o mesmo, mas ainda assim é um cara extra classe. Aí a gente vai ter o time mais Talvez competitivo. seja o único craque dessa geração atual aqui. Ó, quase 15 mil pessoas com a gente aqui no De Placa. Deixa o seu like por aí, beleza? Dropa o like rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando de seleção brasileira, mas já tem atualizações do próprio Neymar, né? Sobre o estado físico do Neymar. Parece que tá pertinho de voltar. Já a Monique vai atualizar a gente sobre isso. Vamos falar também de Corinthians e de Flamengo ainda no programa de hoje. Continue aqui com a gente. Agora uma provocação, Gi. No time que entra em campo hoje, até olhando para o banco de reservas, não tem um craque, ou tem um craque na seleção? Acho que o tempo Então, vai é que dizer assim, também, né? depende muito da definição de craque que você quer usar, e quando o Vitor Lopes está aqui, a gente discute muito sobre craque, né? Por Eu favor, entendo, a partir de agora é Vitor Hugo, por favor. eu entendo que craque é aquele cara que desempenha muito bem a função dele. Eu acho o Rodrigo, por exemplo, craque. Ele não é do nível do Neymar, isso é óbvio. Mas para mim o Rodrigo é craque. E aí vai do que cada um considera craque. Agora tem um ponto. Esse tipo de jogador, que para mim são esses caras que chegam no nível de mito, que para mim é Neymar, que para mim é Messi, que para mim é Cristiano Ronaldo, que são realmente muito acima da média. Quem a gente tem no futebol hoje? O Yamal? Normal. É Quem mais? difícil, né? Nessa idade aí. Gente, é raro, Mbappé, desculpa. talvez. Nós temos um Não craque da acho. camisa Acho 9, que né? O Mbappé eu acho o nível de espetáculo. craque do Mbappé é o mesmo nível do Rodrigo, por O exemplo. Haaland não é Não, um eu craque acho da mais. camisa 9? Não, ele é craque, É, mas ele é ele craque não... da camisa ele 9. Mas não- ele é função, né? Ele Um não nove tá, é- mas ele não craque, tá no nível, monstro pra sagrado, mim, de né? mito. Sim. De mito, que é o cara que de fato faz coisas assim muito Eu extraordinárias acho que dentro faz de muito campo. gol. eu O acho que ele Haaland, ele faz. chega num É patamar um nove, né? de números estrondosos. Espetaculares, Mas, por o exemplo, Haaland. muita gente discute que ele não faz muitos gols em jogos decisivos. Falta mais Haaland no mata-mata, por exemplo, da Liga dos Campeões. Mas Então, o cara tem mais de um gol por jogo em Liga dos Campeões, cara. Sim, E pelo Red Bull, sim, mas se Salzburg, discute Borussia muito e- isso, Sim, porque também se Manchester você City. pegar o histórico do Manchester City nas últimas temporadas que ele disputou pelo City, os grupos do City foram fáceis. Pois, não, e na isso, é claro, que semifinal e na possibilita final, mas ele consideravelmente. foi campeão e não fez gol. E nem jogou grandes partidas, né? Exato. Mas então o- acho que tem nível. seleção tem um craque só hoje, você tem razão. O craque pra mim pode não ser pra você, o gênio, até o termo que é um gênio, enfim, pra mim seria só o Pelé que é de outro planeta, eu acho que o Messi é o Pelé deste planeta. Enfim, é como falou a Gil, o conceito de craque é subjetivo também, né? Inclusive o próprio termo, por exemplo, na Itália é campione, que é o termo craque, o similar. Ah, campeões não, é craque. Então assim, parece até aquela coisa meio resultadista italiana. Não, para ser craque tem que ser campeão. Tem que ganhar, então, né? o Cruyff que não Mas ganhou a Copa do ajuda Mundo não muito. seria. Mas claro, ajuda muito, tá? que eu sei, porque alguém já tá pensando aqui, já tá o Kane na orelha desse diabinho aqui do Ricardinho. Esse eu tenho dó. Eu Mas é um acho, conceito eu acho o Kane, subjetivo por mesmo. exemplo, craque também. Mas ele não Então, chega no nível, pra mim, não, de mito. Nem de Não Haaland, chega. pra mim. Pra mim o Haaland é mais jogador, essa é outra mas, discussão. mas aí eu acho também, é questão minha, goleiro e 9, né, como diz, São um craques gênio absoluto. diferentes. O Romário, eu não quero ser craque, eu quero ser goleador. Eu não quero jogar Jardel bem, eu quero fez fazer muito gol. gol, cara. E o Romário, que é um pragmático, gênio absoluto, né? ele falou, eu não preciso jogar bem, eu não preciso correr. E o Romário podia fazer tudo isso. Aliás, Neuer, pra veja mim, a é nossa craque. série da Craque. Max. O Neuer, Agora, pra mim, é craque. essa seleção brasileira Neuer é que vai craque, entrar em bom, campo é hoje, craque. Era cracaço. Cacaço. Essa seleção que vai entrar em campo hoje só tem um craque, Aqui, que é o camisa 10. Não, que é o camisa 10, que é o Rodrigo. É o Rodrigo. O Rodrigo, pra Foi mim, é o um que a gente jogador também acima da jogou média. espetacular. pra ela. Craque. Ele não tá na Craque. mesma prateleira do Neymar, tá? Deixando Não, não isso tá, bem não tá. É, claro. Mas ele é eu um- vou esperar terminar a carreira pra poder fazer essa Não, pra comparação. mim não tá. Tá? Não, pra mim não tá. Não, acho que não. Mas, é assim, porque, ele então, é mas é muito o que eu tô craque, falando. muito Mito, pra craque. mim, é o cara que tem um negócio muito diferente. O Neymar, é o cara pra que mim, é um tem cara a que tem. magia. Pra mim, tipo, mito, pra mim foi o Ronaldinho.
O Ronaldinho, pra mim, ele Gaúcho, encantava muito, sim. ele fazia coisas Gaúcho, extraordinárias. sim. O Rodrigo é Mas, craque e eficiente. mas o Ronaldinho Impressionante. Gaúcho eu ainda queria mais. Não, E mas o eu próprio também Neymar queria também. mais o Ele Neymar. queria mais. Mas Não, eles, com certeza eles, eu não queria. A partir de 2006, eles em contando a relação à Copa... técnica É e porque brilhantismo, acho que eles o estão craque, nessa ele vai prateleira. além do que o Mauro falou de assim, ser lendário, né? De ser, como na Itália, campeão, vencedor. Vai além de desempenho, de rendimento, eu acho que tem um pouco também dessa mágica aí que a Gi tá falando. Depende da sua definição de craque, O né? que não dá pra mesmo, entender, né, Sabe Tatá? magia. uma coisa também que influencia, eu acho que a Carisma. Monique pode falar um pouco sobre isso, porque ela acompanha a seleção Essa é craque, de a perto, Monique é craque. viaja com a seleção, tá sempre cobrindo a seleção brasileira. A percepção do torcedor, né? Daquele cara que é mais tietado, daquele cara que é diferente no trato com a galera, que é mais assediado pelo torcedor, que representa muito bem um ídolo, né? Acho que isso também pode significar o cara ser um craque com a seleção, porque às vezes o cara nem sempre é um jogador extraordinário, mas ele se transforma num ídolo vestindo a camisa da seleção, né? Nessa seleção de hoje, tem um cara que destoa nesse sentido, ô Monique, tirando o Vini Júnior, que não vai estar aí, e nem o Neymar também, na sua opinião? Sem o Vini e sem o Neymar, Otávio, eu acho que esse cara é o Rodrigo. Não só pelo assédio do torcedor, mas pela postura do Rodrigo. O Vini e o Rodrigo têm uma postura bem parecida. Os dois atendem os torcedores em qualquer lugar que seja, o tempo que seja, com a quantidade de gente que tiver. Isso eu acho que é algo muito louvável e que a gente precisa destacar. Isso foi durante os 45 dias nos Estados Unidos, isso acontece em todas as cidades onde eu acompanho a seleção, e esteja ali na porta do hotel um grupo pequeno, um grupo médio ou um grupo enorme de pessoas, o Vini e o Rodrigo, eles param para atender todo mundo, a hora que for, voltando de treino, saindo para treino, chegando para se apresentar, saindo para jogo, enfim, isso assim é uma coisa que a gente não tem o que falar, e aí eu acho que dos que ficaram aqui, o Rodrigo é essa figura mais representativa de um cara que é referência, que a galera sempre chama, que a galera sempre quer tirar foto, quer pegar autógrafo, e que é um cara que atende. No treino aberto, por exemplo, os jogadores que começaram jogando a partida já tinham ido para dentro do vestiário quando eles liberam o treino para os torcedores, para a garotada que estava lá no Bezerrão. O Rodrigo, ele volta para o campo, já sem camisa, sem chuteira, sem meião, e ele atravessa aquela grade assinando camisas e tirando foto com um por um, até ele entender que estava legal e que ele tinha conseguido ter ali um contato com todo mundo que estava gritando por ele. Então, assim, dentro desse grupo que está aqui, essa é a principal figura, mas tem também um sintoma que é muito a relação com o clube, né? Aqui, por exemplo, tem muito botafoguense e todo dia tem muito assédio pro Luiz Henrique, pro Igor Jesus e pro Alex Telles. Tem também muito flamenguista, então sempre tem um assédio muito grande pro Paquetá, pro Gerson. Eu acho que tem sempre ali fatores que contribuem. Uma coisa nos Estados Unidos que eu reparava durante o período da Copa América, tem muita gente lá que acompanha a Premier League. Então, os jogadores do Arsenal eram muito assediados, por exemplo. Então tem esses fatores assim que são às vezes bem peculiares de alguns lugares ou de torcedores, enfim, que também contribuem para essa relação. Mas falando em termos de seleção, acho que na ausência do Vinícius, o Rodrigo é essa referência, e hoje há um assédio muito grande também com o Endrick, que é um menino que na maioria das vezes também passa ali, atende todo mundo. Nesse treino aberto, o Endrick deu camisa, depois tirou a meia, deu o meião para uma outra criança. Então assim, o Endrick está iniciando, né, uma história de seleção, começando a construir uma história na seleção, mas até pelo frisson que se criou em cima dele, por ser jovem, começar uma história já com um início vitorioso ali no Real Madrid em termos de desempenho pessoal, eu acho que ele já é visto como referência por muitos meninos aqui e tem esse assédio muito grande, mas como referência mesmo eu acho que é o Rodrigo. E aí tem uma explicação, Total. Rodrigo, tá? Eu não conheço a família do Vini, não conheço a família do Endrick, sei Que da é história maravilhosa. das Essa eu duas, conheço bem. mas conheço a família do Rodrigo. Conheço o pai do Rodrigo, que é o Eric, e a mãe do Rodrigo. Isso vem de casa, vem do berço. Sempre ensinaram ao Rodrigo a importância que ele poderia ter um dia e de ter esse relacionamento com o torcedor, que é muito importante. Então esse aí, O Endrick eu também é sei a que mesma vem de história. casa. É um dos caminhos para se tornar craque também, né? Claro. O jogador, o profissional, né? A pessoa, ele entender o que ele representa no lugar que ele tá. E se o Pelé, que é o Pelé,
atendia a exercendo. todo mundo melhor do que todos, e acho que desse nível só o Zico, e não por acaso um é o Zico, o outro é o isso. Pelé, porque um bando de Zé Mané, inclusive eu e todos de outras áreas de comunicação, não atende as pessoas. Gente, o Pelé, que é o Pelé, atendia a todo mundo. O Pelé mesmo, de perder voo, tempo, e uma vez perdeu o passaporte, que ele deu autógrafo, e deu de volta o passaporte no aeroporto de Narita, em Tóquio. Ele chega na... Que momento, né? Não, o e único ele que chega em defende Nova York, chega, aí todo mundo vai pedindo, inclusive o policial vai pedindo autógrafo pra ele. Na hora que ele chega, vou pegar o passaporte, cadê o passaporte? Pra entrar nos Estados Unidos. Aí a mulher da polícia lá nos Estados Unidos falando, ok, you are Pelé. Caminho. Nem o Biden, nem o que nem o Trump Papa conseguiria, consegue viu? entrar, se passou, ele conseguiu entrar. Sem o e visto depois- americano, não é nem o visto, é seu passaporte. Ele tá dizendo, não, mas você é o Pelé. É a única morava pessoa lá. da história que entrou. Não, ele não morava chat lá, deu tá no Brasil. opinião tá também, vindo aqui. viu? Tá Sobre o vindo. Rodrigo ser craque ou não. 60% do chat votou que sim, Rodrigo é craque. 40% disse que não, o Rodrigo não é craque. Então, segundo o nosso chat, o Rodrigo é craque sim. Otávio? É mais votado no sim. Diga, Monique. Não, e só uma outra informação em relação a isso que você me perguntou, que eu acho importante a gente citar. Quando essa comissão técnica assumiu, e na Copa América foi o primeiro momento que a gente teve mais contato assim, lembra quando aconteceu o episódio do cabelo rosa do Ian Couto, que se falou em cartilha de comportamento e tal? De fato não tinha uma cartilha, mas foi feita uma orientação para um início de trabalho de como as coisas funcionariam no ambiente da seleção, que é algo natural ali, né, para todo mundo entender qual é o esquema quando está durante muito tempo concentrado. E uma das coisas que o Dorival colocou ali como pedido era que em todos os lugares os jogadores parassem para atender aos torcedores. E aí eu acho que é muito importante porque o exemplo, né, a gente ensina pelo exemplo, sempre escuto minha mãe falar isso, e o Dorival ele faz isso. O Dorival, ele também desce do ônibus e ele fala com o primeiro até o último, seja onde for, a hora que for, tá voltando do treino, tá saindo do treino, tem muita gente, tem pouca gente, o Dorival para em um e tira foto e assina a camisa e fala com os torcedores todos os dias.